Olá, sou o professor André. Hoje vamos fazer uma autoria comenta sobre um tema de redação, pensando que a gente está chegando cada vez mais próximo da prova do Enem. E é interessante a gente começar a olhar temas antigos também. Né? Para isso, a nossa ideia é trabalhar o tema da lei seca do Enem do ano passado, pensando na própria proposta. Se você quiser acompanhar essa proposta olhando para o tema, olhando para a coletânea, entra lá no nosso site redaçãoautoria.com.br, na parte de provas comentadas, e lá você vai ter, na redação do Enem, o nosso comentário sobre a redação do Enem, e você consegue olhar a coletânea enquanto eu falo, o que, claro, facilita muito. As provas do Enem normalmente trazem um tema que vai abordar um conceito ou um aspecto bem contemporâneo da realidade brasileira. Isso não foi diferente com o caso da lei seca. Por mais que o tema tivesse sido mais em pauta mais em 2012, antes da prova de 2013 mesmo, ele não deixou de ser algo do senso comum e que foi trabalhado de uma maneira bem específica, diferente de temas mais abertos de outras provas. Tá? Isso torna o tema muito próximo da realidade concreta e também simplifica demais a discussão. E aí cria até um paradoxo. Né? Se por um lado o tema fica fácil demais e torna mais fácil você conseguir dar alguma resposta simples, também dificulta a diferenciação de algumas pessoas que façam um texto mais complexo. E é interessante aqui, nesse tipo de tema, o texto que realmente se destaca, que tem uma abordagem autoral, consegue fazer uma leitura mais própria da discussão, vai conseguir uma nota muito maior, porque talvez a grande dificuldade seja fazer um texto complexo, pensando que o tema aparentemente não é. Então a gente pode começar a pensar em quais seriam maneiras mais complexas de se abordar essa questão da lei seca. Olhando pela coletânea, e olhando já primeiro pelo nosso comando central, já dá para ver a distinção básica entre aqueles que entendem o tema como lei seca de maneira geral, ou os que vão entender o que é mais detalhado. O importante é que são as consequências e os efeitos da lei, o que vai também fazer a gente pensar um pouco naquela particularidade que a prova do Enem tem, que é a presença ou não de uma proposta de intervenção. E nesse caso, a proposta, o que muita gente pensou, talvez a proposta ser a lei, mas a lei já existe, então a lei seca não pode ser uma proposta de intervenção sobre a própria lei. Então o interessante é pensar que se a lei seca visa resolver os casos ligados à conjunção entre bebida alcoólica e acidentes no trânsito, eu precisaria entender o que existe na lei que ainda não está dando certo, ou que pode estar dando problema, pode não estar sendo tão certo assim, que precise ser resolvido. A coletânea vai remeter a gente a fazer esse tipo de reflexão de maneira bem pontual, né? Com o primeiro texto, por exemplo, esse que fala sobre o governo federal, mostrando que existiu um impacto positivo na lei, e isso não pode ser negado, pensando que houve uma diminuição muito grande no número de acidentes. No entanto, por mais que tenha ocorrido essa diminuição, ainda é necessário fazer algo mais, porque isso não é um problema que foi plenamente desenvolvido. Então o direcionamento da argumentação já começa a ser esse, de que não é que a lei deu errado, ela talvez não tenha dado certo o suficiente. E aí a gente já pode começar a pensar em como fazer essa proposta de intervenção para resolver o problema, que mostra como ela poderia se tornar suficiente, pensando na sugestão que a coletânea dá de dizer que essa iniciativa seria algo que teria que ser tomada por todos. Então não é uma solução só do governo ou só da sociedade, é uma conjunção entre os diferentes setores sociais. Outra sugestão para a proposta de intervenção é meio que dada no texto 2, em que mostra propagandas e dados a respeito da lei. E aí a propaganda poderia surgir como uma sugestão de possível intervenção, é claro, mas mais do que isso, como uma distinção entre a intervenção simples, que só fala devemos fazer propagandas para conscientizar as pessoas, que é a solução às vezes mais óbvia que as pessoas pensam, e quem consegue analisar de fato o impacto talvez que esse tipo de pensamento conscientizador teria, né? Então fazer um tipo específico de propaganda que teria algum tipo de ressonância no pensamento social, né? Então, de fato, detalhar melhor que a propaganda seria essa, de onde vem e tudo mais. Até pensando também que a aplicação das leis no Brasil depende mais até do que necessariamente da fiscalização, mas muitas vezes das pessoas incorporarem a lei para si mesmas, né? Então, por exemplo, uma lei que acabou funcionando muito bem, a lei que proibia o consumo de cigarros, por exemplo, em ambientes fechados, pegou porque houve uma discussão fora do ambiente legislativo, ou seja, por propagandas, por discussões da mídia e tudo mais, que trouxe para as pessoas a ideia, que tornou natural a ideia de que não se fuma em lugares fechados. Então meio que isso funcionou a partir do momento que foi incorporado no dia a dia das pessoas.
E nesse aspecto, propaganda, mídia poderia ajudar bastante. O interessante é mostrar que essa ajuda, ela seria, como ela seria, se tornaria uma consequência social mais ampla, e não apenas mencioná-la. E aí, o que é interessante também é pensar no outro setor, que é o que o terceiro texto diz, que é o próprio setor privado. Então, é o setor que fornece bebidas alcoólicas e que ele dá, de fato, uma intervenção pronta ao falar dos tipos de porta-copos que podem indicar se o cara vai sair de táxi ou não do bar. Né? O que é interessante aí também distingue candidatos, vai ser que você pode só reproduzir essa proposta e não criar a sua, que é algo fundamental para o Enem. Você tem uma proposta nova em relação àquilo que está sendo colocado. No entanto, também já mostra que tem tipos de propostas de diferentes setores. Seja a proposta governamental de ampliar, por exemplo, a fiscalização em relação às leis, seria a proposta das atividades de alguns grupos como ONGs, que poderiam criar essas campanhas conscientizadoras, ou mesmo propostas que viriam do próprio setor privado do pessoal que vende bebidas e tudo mais. Dessa forma, você consegue analisar que um tema que aparentemente é super simples pode se tornar complexo se eu problematizar toda a discussão de como as leis entram em prática no Brasil, analisando a partir do caso da lei seca. Se eu apenas reproduzo os dados e dou as soluções que já estão sugeridas, sem tentar pensar aquilo que elas poderiam indicar como mecanismo de análise, eu estou apenas fazendo o mesmo texto que a coletânea já me deu. Isso pode te dar uma nota razoável, mas não aquela nota perto de 8, 9, que seria a nota competitiva para uma prova de vestibular para grandes faculdades federais, por exemplo. Mais comentários de prova. Em breve a gente se vê por aí. Um abraço.